Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Nós vamos começar essa edição com uma ótima notícia, uma ação social que está acontecendo neste momento em uma casa de repouso na zona oeste de São Paulo. Quem está lá é o repórter Caio Veríssimo e vai trazer mais detalhes para a gente. Vamos ver o Caio aí. Caio, boa tarde, seja bem-vindo. Conta para a gente essa história aí, Caio, por favor. Isso aí, Kleber, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, hoje nós estamos aqui na Casa de Repouso Vozelinda, como você disse, na Zona Oeste de São Paulo. A gente veio acompanhar aqui o braço de ação social da Igreja Internacional da Graça de Deus, uma casa onde tem 22 idosos, são muito bem acompanhados, muito bem amados aqui nesse lugar. E bom, a gente está aqui com a nossa equipe da igreja. Vamos falar um pouco agora com a Fátima Amarante, ela que é líder do braço social da Igreja Internacional da Graça de Deus. Fátima, muito boa tarde. Bom, eu queria saber de você, esse trabalho do Ministério de Ação Social é feito com que frequência? Pelo menos uma vez por mês a gente vai em instituições, como casa de repouso, casa de recuperação, SAICA, né? Que é o antigo orfanato, e também vamos em CCA. Fazemos também na rua de São Paulo, né? Fazemos com pessoas em situação de rua. Isso aí é uma vez por semana. Com as pessoas em situação de rua, uma vez por semana. E Fátima, conta pra gente o que vocês trouxeram de suprimentos aqui para a casa de repouso. Trouxemos alimento não perecível, trouxemos roupas de frio, toquinhas, né? Trouxemos toquinha, trouxemos livros, revista, que é para eles ficar intertido ali, né? E trouxemos também edredom, fralda, remédios. Tudo que a gente recebe de doação, a gente doa. Essa casa a gente doa com a certificação. Todo mês a gente faz a doação para essa casa. De alimento, de roupas, fraldas. E você que pode nos ajudar, não deixe de nos ajudar, porque é com a ajuda de vocês que a gente muito mais vamos ajudar outras casas. Se você tem algum tipo de doação, entregue na Avenida São João, 791, ou em qualquer igreja da graça. Contamos com a sua ajuda. Agora no frio é muito importante ajudar. Doe aquela roupa que está ainda de bom uso para que a gente podemos doar para essas casas e também para pessoas em situação de rua, que estão em situação de vulnerabilidade social. Amém? Tá aí, Kleber, o recado da irmã. É bom lembrar que nós precisamos, né, de que haja doações para que esse trabalho continue sendo mantido. Vamos conversar agora com a pastora Vera Lúcia. Pastora, muito obrigado por nos atender. Bom, durante o evento aqui que nós acompanhamos, nós vimos que além, né, dos suprimentos que foram entregues aqui, vocês deram amor, vocês abraçaram, oraram. Qual a importância de tudo isso? Isso é muito importante, é o momento que a gente interage com eles sentem assim que são amados, né? Que a igreja se preocupa com eles, então é um momento muito especial, mas eu digo que mais para nós do que para eles, porque a gente está ali e fazendo algo que há muito, né? Há muito o que fazer, a gente tem muito o que fazer, mas eu digo para você assim, é inesquecível, é maravilhoso. Bom, e a Bíblia diz que é responsabilidade da igreja cuidar, né, dos menos favorecidos. E, bom, além desse lado maravilhoso de cuidar, saber que é uma resposta bíblica, isso dá mais ânimo para servir? Com certeza, nós estamos aqui praticando o que a palavra de Deus nos ensina. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E os nossos irmãos idosos não podem ficar de fora, não é? Então, esse trabalho faz parte do projeto de Deus na Igreja da Graça. Isso a gente já vem fazendo há algum tempo. Então, o que importa para nós é estarmos junto com aqueles que não podem estar na igreja. Né? Muitos deles não têm condições de estar indo para uma igreja, então a igreja vai até eles.
Perfeito, pastora, muito obrigado. É isso, Kleber, a gente está aqui nesse momento maravilhoso, onde a igreja se posiciona mais uma vez para servir ao próximo. E, bom, fica aí uma imagem maravilhosa daquilo que Deus tem feito através dessa obra muito incrível. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Caio, e parabéns aí à igreja por esse belo trabalho. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar que a participação indireta dos Estados Unidos na guerra entre Israel e o Irã está dando o que falar, né? Principalmente depois de publicações do presidente americano Donald Trump em suas redes sociais. O Donald Trump afirma que sabe onde o líder supremo do Irã está escondido e que não vai demorar para ele ser encontrado. Vamos ver. Apesar dos Estados Unidos não estarem oficialmente no conflito, o presidente norte-americano Donald Trump voltou a publicar em seu perfil na rede social mais usada por ele, afirmando que sabe exatamente onde o chamado líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, está escondido. O presidente continuou dizendo que o líder é um alvo fácil, mas que não vão matá-lo por enquanto. Além dessas publicações, o presidente utilizou a primeira pessoa do plural ao se referir à postura americana, dizendo que nossa paciência está se esgotando. Outra afirmação feita por Trump foi que os Estados Unidos e Israel têm total controle dos céus iranianos e que, apesar dos bons equipamentos de defesas iranianas utilizados em grandes quantidades, ninguém faz melhor do que os Estados Unidos. Na segunda-feira, Benjamin Netanyahu afirmou controlar os céus de Teherã, capital do Irã, e durante uma conversa com jornalistas depois do encontro da cúpula do G7 no Canadá, o presidente americano comentou que deseja uma rendição completa do Irã. Ele disse que não está buscando um cessar-fogo, e sim algo melhor do que isso, o fim verdadeiro do conflito. Após as declarações, o presidente abandonou a cúpula devido à crise no Oriente Médio e declarou que seu retorno a Washington não estava relacionado à trégua, e sim a algo muito maior. Olha aí, agora a gente vai contar a história de um drama em meio à guerra. Uma iraniana que mora no Brasil e perdeu contato com a família, que vive lá no Irã. Ela teve que a família dela, melhor dizendo, teve que abandonar a casa por causa dos bombardeios. Vamos conferir. O Irã perdeu o sinal de internet no país inteiro após os ataques israelenses, o que causa dificuldades na comunicação de Marjan e sua família. Ela é maquiadora e mora no Brasil há 6 anos e relatou que desde que Israel iniciou os bombardeios, tem tido dificuldades para falar com seus pais. Nesse momento, os iranianos estão deixando o país após receber uma ordem de evacuação. E os pais de Marjan estão indo para o norte do país, onde a família tem uma casa segura para se protegerem. Os ataques israelenses começaram focando em instalações nucleares, militares e em altos funcionários. Mas à medida que a campanha se ampliou, a capital do Irã foi atingida várias vezes, inclusive em áreas residenciais, gerando medo entre os moradores. Em meio ao caos, os moradores de Teherã enfrentam congestionamento e filas nos postos de gasolina para fugir da cidade e escapar dos ataques de Israel. Antes de deixarem seus lares, os moradores criaram uma tendência comovente nas redes sociais, que é postar a última foto de suas casas. Os sofás estão vazios, a sala é decorada com alguns enfeites que ficaram para trás, e o clima é de tristeza. Muitos nem sabem se suas casas estarão inteiras quando retornarem. E a guerra no Oriente Médio é mais uma vez o assunto do dia e o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre isso, nós vamos contar com a participação de 3 convidados. Olha aí, a nossa primeira convidada é a Marjan Mansouri Arshad. Ela, que é iraniana, vive no Brasil. A gente acabou de conhecer um pouco da história dela. Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao nosso jornal. Olá, tudo bom? Boa tarde. Correto. E o nosso segundo convidado é o secretário de Segurança Pública de Porto Alegre, o Alexandre Aragon, ele que está lá em Israel e faz parte da comitiva de políticos brasileiros que está em missão lá em Israel. Alexandre, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite, você é muito bem-vindo. Boa tarde, estamos às ordens. Correto. E o nosso terceiro convidado, agora fazendo uma ponte de Israel para os Estados Unidos, é o jornalista Márcio Fofu. Ele que é brasileiro e vive nos Estados Unidos, sempre dá uma grande contribuição quando participa aqui do nosso jornal. Márcio, seja muito bem-vindo, grande prazer tê-lo aqui.
Boa tarde, uma alegria poder retornar aqui a HIT. Correto. Então, primeiro eu vou pedir para a Marjan, já que a gente viu um pouco da história dela agora, contar, né, essa história, quanto tempo ela vive aqui no Brasil e como foi que ela perdeu o contato com os parentes que estão, neste momento, lá no Irã em fuga, não é, Marjan? Conta pra gente, por favor. Boa tarde a todos. Eu moro aqui mais de 6 anos. Infelizmente, agora que a guerra está muito ruim, cortaram a internet. A internet é muito fraco e não posso ter, a maioria, né, não pode ter contato com família, porque até fora isso que está sem sinal, sem internet, corta a internet, não sai notícia, tá bloqueando, tá filtrado WhatsApp e Instagram. Então, precisa ainda ir para conseguir entrar no WhatsApp. Internet fraco, é impossível para a gente conseguir contato e se comunicar. É verdade, triste com o Irã que mora fora do Irã. A situação para todo mundo é assim. A gente está muito preocupado com família, que a maioria tem família dentro do Irã. E quando que você não pode ter contato com eles para ver como que eles são, isso você está vendo as notícias, é muito triste, é muito difícil. A gente lamenta muito essa situação também. E vamos perguntar agora para o Alexandre como está a situação de momento aí em Israel. Você que é especialista em segurança, portanto também tem uma visão técnica e está aí acompanhando de perto os acontecimentos. Por favor, qual é a situação de momento aí? Eu vou lhe dizer assim, me surpreendeu, todos nós brasileiros, nós nos recordamos da época de Covid. É basicamente como se fosse um dia de Covid aqui. Todos os serviços funcionam normalmente em Israel, a população ela já é acostumada com esse tipo de crise. A criança, desde o jardim da infância, ela já aprende os protocolos de resiliência, ou seja, de responder a crises. Então, hoje, é como se fosse um dia de Covid no Brasil, com todo o comércio aberto e as escolas online. Tá? Agora, é claro que existem sistemas de alerta, né? Toda a edificação aqui em Israel, ela tem um bunker, né? Que é uma área protegida, e existem os sistemas de alerta, que foi o que nós viemos buscar aqui, porque o Rio Grande do Sul foi atingido pela enchente, né? Nós tivemos que evacuar quase 250 mil pessoas, providenciar abrigo para as pessoas, comida, e nós viemos buscar essa tecnologia preditiva em Israel, que está adaptada à questão brasileira. Eu trabalhei em Teresópolis, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, quando nós tivemos 1.300 mortos em desabamentos lá em Teresópolis. Então, eu tinha um bom contato, eu estou falando de 2011, eu tinha um bom contato, eu era comandante-geral da Força Nacional. Eu tinha um bom contato com a Universidade do Rio de Janeiro. E os sismólogos ali, eles avisavam quando uma área estava para desabar. Então, o que eu fazia lá na época? Eu mandava as viaturas da Força Nacional saírem com a sirene aberta e com o alto-falante, desloquem para tal local com a sirene ligada. Mas aqui a gente identificou um sistema de predição diferente. Ele vem em 3 etapas. Por mais que tu não tenhas colocado o teu celular num aplicativo, baixado um aplicativo no teu celular, por georreferenciamento, aquela área que vai ser atingida de noite, mesmo que tu esteja dormindo, o teu celular toca de forma insuportável, mesmo que esteja no silencioso, avisando, olha, fique próximo ao abrigo. Depois vem o segundo toque, olha, tu tem 1 minuto e 20 segundos para chegar em um abrigo. E o terceiro toque é missile incoming, é o míssil chegando, esteja dentro do abrigo. Claro que nós estamos procurando adaptar isso à realidade brasileira com relação às tragédias, principalmente as tragédias climáticas que nós vivenciamos. No sul do Brasil, nós vivenciamos isso. Nós tínhamos pouco tempo para tirar as pessoas, 250 mil pessoas, e alojá-las. Né? E aí, que tipo de convencimento que é feito, que tipo de treinamento que é feito com a população? Voltando ao quadro atual aqui em Israel, situação de quase absoluta normalidade. Eu vou lhe dizer assim, que se não fossem as notícias dos alarmes que tocam constantemente, seriam dias normais aqui. Descreveu um quadro muito interessante, principalmente esse sistema de alerta muito específico. Então, de Israel, vamos agora para os Estados Unidos.
com o Márcio Fofu. Márcio, os Estados Unidos, eles não estão oficialmente nesse conflito, mas todos os especialistas afirmam que o país é o fiel da balança. Então, como a sociedade, os políticos e a imprensa norte-americana estão reagindo a essa campanha militar no Irã? Os norte-americanos entendem que o ataque de Israel ao Irã é necessário? Na verdade, esse segundo mandato do presidente Donald Trump acabou, né, sendo repleto de muitas novidades, muitos assuntos foram colocados nesses primeiros meses de forma simultânea, o que fez com que alguns temas bem sensíveis aqui à população dos Estados Unidos ganhasse prioridade. É óbvio, né, que as questões bélicas também sempre estão meio que no inconsciente coletivo, né, do americano. É uma nação bastante acostumada com esse tipo de ambiente. São raros os momentos que presidentes não tiveram, por exemplo, o início deflagrado de um conflito. Donald Trump era um daqueles que no seu primeiro mandato, algo que inclusive ele destacou bastante durante o período de campanha para retornar à Casa Branca, né, para o seu segundo mandato, e que tinha sido o presidente que durante os seus 4 anos não tinha participado, né, diretamente de nenhum conflito internacional. E Donald Trump, inclusive, ele retornou com a proposta de pôr fim àqueles conflitos que estavam ativos, o principal deles, né, ali entre a Ucrânia e a Rússia, e, por que não dizer também, aquilo que acontecia já entre Israel e Hamas. Com a escalada, né, a partir da semana passada, e o ataque de Israel e também a retaliação do Irã, esses dias que temos acompanhado de perto, era quase que inevitável que os Estados Unidos viesse também assumir novamente o protagonismo, pelo menos no que diz respeito à retórica. A gente tem acompanhado, né, de ambos os lados, tanto de Israel quanto do Irã, a questão da retórica, da narrativa, do discurso. A gente sabe que a primeira vítima numa guerra desse porte acaba sempre sendo a verdade. E aqueles que têm o potencial de demonstrar força, e os Estados Unidos sabem fazer isso muito bem, né, com a estratégia, a tática da dissuasão, mesmo antes de disparar um único míssil, demonstrar que tem o potencial para, de repente, se intervir, dar um novo patamar para essa guerra. É o que tem feito Donald Trump até esse momento, através das suas postagens, né, na internet. Nós vimos agora, também no encontro do G7, Donald Trump se colocando já numa posição diferente, por exemplo, daquela que nós vimos, né, há alguns dias atrás, onde parecia que os Estados Unidos iriam ficar apenas como um eventual mediador para um cessar-fogo, ainda à época do conflito entre Israel e Hamas. As coisas mudaram, né, rapidamente, né? Há, sim, uma possibilidade agora real, né, de que os Estados Unidos venham entrar também ao lado de Israel nesse conflito, até porque agora se faz uma contabilidade política. Talvez entendam que seja o momento também de derrubada do regime, né, do Ayatollah Ali Khamenei. Isso, sem dúvida alguma, seria algo que promoveria, né, uma mudança absoluta nessa região conflagrada do Oriente Médio. Até porque também Donald Trump já vem estabelecendo, já nesses primeiros anos do seu mandato, aliás, nesses primeiros meses, né, do seu segundo mandato, um acordo bem amplo com alguns países do mundo árabe. Lembrando que o Irã, né, não faz parte, né, desse circuito, né, até por ser também um país de origem persa, mas é um dos países principais, né, que historicamente se rivaliza também com Israel. Correto. E no meio de todo esse conflito, quem mais sofre são as pessoas comuns da população. A Marjan, por exemplo, que está aqui no Brasil e enfrenta, né, dificuldade para falar com os familiares e a família dela que teve que fugir lá do Irã. Então, Marjan,
Você que conhece bem a realidade do país, mais do que todos nós, afinal nasceu lá e viveu muito tempo lá. Você acredita que o Irã deve se render ou vai resistir até o fim? Quais as notícias que chegam de lá para você em relação à postura do governo do Irã? Então, realmente, ele quer mostrar que ele também consegue bater ou atacar o Israel, mas realmente o Israel é muito mais forte do que o Irã, né? Então, tem certeza que ele continuar contra do Israel e já quer fazer combinação com Israel com outros mais com os Estados Unidos, mas não vão conseguir manter porque agora o povo iraniano também não quer continuar esse governo e o povo quer usar essa situação para conseguir tirar eles e tirar esse regime ditador, porque já há mais de 40 anos civis estão sofrendo com esse governo. Mas tem parte triste que nosso país, que é o Irã, que está quebrando agora, a gente está perdendo o nosso país, mas tem essa parte que a gente pensa que temos que achar um jeito, agora é o momento que tirar esse regime, esse governo, porque mais de 80% de população não quer eles mais e não quer que continue o país na mão deles, mas infelizmente o povo quase está preso. É muito triste. Olha, muito importante o que a Marjan falou. Boa parte da população do Irã é contra o governo, não apoia essas ações. Então, vamos voltar a falar com o Alexandre, lá em Israel. Alexandre, houve uma certa polêmica entre os brasileiros que estavam aí na comitiva. Afinal, parte da comitiva preferiu sair de Israel pela fronteira, né? E outra parte pela fronteira com a Jordânia. E vocês decidiram ficar aí. Por que você considerou como eu sempre ressalto, um especialista em segurança? Por que você achou melhor ficar aí? Como especialista em segurança e como tendo trabalhado tanto na Brigada Militar, na Brigada Militar e a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, quanto na Força Nacional, eu vim para cumprir uma missão. E nós tivemos uma tragédia no Rio Grande do Sul e eu não poderia, devido a algum percalço, algum problema, abortar essa missão, uma vez que é muito importante para o Rio Grande do Sul ter esse tipo de tecnologia. E, em segundo lugar, o que nós aprendemos na enchente? Às vezes vinham os voluntários de outros estados com emoção, movidos pela emoção. E chegavam no Rio Grande do Sul e diziam: olha, agora eu não trouxe comida, eu não tenho onde ficar, eu não tenho combustível, eu não tenho viatura, eu preciso disso. Não, olha só, meu filho, tu veio me ajudar. Eu tenho que salvar 250 mil pessoas aqui. Só de resgate eu tive 25 mil resgates. Tu não pode ser mais um problema para mim. Então optamos por manter a missão, por um dever com o nosso povo aí no Rio Grande do Sul e não incomodar aqueles que já estão passando por problemas e, mais importante, já que Israel abriu essa janela de oportunidade de uma forma unilateral para que nós o fizéssemos, seria um desaforo abandoná-los neste momento que eles mais precisam. Correto. E quero concluir, então, com o Márcio. Márcio, até que ponto você acha que os Estados Unidos vão participar desse conflito? Você acredita, nos próximos dias, numa ação mais direta e até armada? Na verdade, esses 2 dias se passaram, né? Deram uma sinalização de que os Estados Unidos, de fato, pudessem estar se preparando, né? Falou-se do deslocamento de porta-aviões, de caças e até mesmo a própria reunião que Donald Trump também vem mantendo, né, na sala de segurança, dá um tom que talvez os Estados Unidos esteja preparado. Mas, repito, como eu falei anteriormente, a estratégia, né, parece ser ainda da demonstração de força, da dissuasão, através da pressão
que Donald Trump vem fazendo, até mesmo para que as autoridades iranianas sejam demovidas da ideia de continuar os ataques contra Israel. O potencial existe. O que se analisa agora é os desdobramentos, né? São os desdobramentos que uma intervenção direta dos Estados Unidos poderia causar no que diz respeito à geopolítica. Muito se sabe, né, dos laços entre Irã e Rússia, até mesmo na guerra da Ucrânia, né, onde se fala dos drones utilizados pela Rússia contra a Ucrânia serem de fabricação iraniana, a própria relação que existe também entre o Irã e a China, esse mercado de fornecimento de gás, de petróleo. Eu acho que as questões econômicas também, elas podem, né, em algum momento, serem fundamentais para uma decisão dos Estados Unidos. Correto. Até porque nessa região, 30% do petróleo mundial passa por essa região. Se fala também da possibilidade do Irã, né, tentar uma manobra ali no estreito, onde as embarcações também circulam, né, com o petróleo que é distribuído para todo mundo. Isso poderia promover, né, um caos, não só com a alta do petróleo, mas também com a incapacidade de fornecimento para os países. Talvez, chegando a esse ponto, os Estados Unidos ficassem numa condição de quase inevitável ingresso nessa guerra. E também, correndo em paralelo, né, o que os analistas agora tentam também enxergar se teria chegado o momento, de fato, da derrubada do regime supremo do Ayatollah. Correto. Eu quero agradecer, então, a participação dos nossos 3 convidados, né? Primeiro, a Marjan Mansouri Arshad, que tem uma família lá no Irã e está sofrendo aí com a guerra. Também o secretário de Segurança Pública de Porto Alegre, o Alexandre Aragon. E, por fim, o Márcio Fofu, com uma participação brilhante. Ele que é brasileiro e vive lá nos Estados Unidos também, acrescentou muito. Quero agradecer aos 3. Muito obrigado por essa entrevista sensacional. Vamos mudar de assunto agora e vamos voltar a falar com o Caio Veríssimo, ele que está acompanhando uma ação social em uma casa de repouso em São Paulo e vai trazer mais informações. Eu volto com você, Caio. Isso aí, Kleber. Estou de volta aqui. Bom, a gente está com a Jai Carvalho, ela que é a gestora aqui da Casa de Repouso Vozelinda. E bom, Jai, muito obrigado por nos receber. Eu gostaria de saber de você, nós acabamos de receber a visita aqui das irmãs, né, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Além dos suprimentos, qual a importância dessa visita para os idosos? Boa tarde. É muito importante, né? Os idosos, eles se sentem... Eles sentem o aconchego, o carinho que elas trazem quando elas oram com eles, quando elas cantam com eles, né, louvam com eles. Isso traz uma paz, traz um amor, mostra que eles são importantes, né, para o pessoal num todo, né. A igreja, eles não puderam ir para a igreja, mas a igreja veio até eles. Então, é muito importante, eles ficam felizes e nós também. Muito bem, muito obrigado, Jai. E Kleber, antes de encerrar, uma informação muito interessante que a gente recebeu é que os nossos idosos daqui dessa Casa de Repouso, eles acompanham as programações, porque um membro da igreja, ele custeia mensalmente a nossa TV para que os idosos possam acompanhar toda a programação. Então, olha só, a gente tem um público aí de respeito, um público maravilhoso que nos acompanha. Eu volto com você, Kleber. Grande abraço. Legal, então um abraço para todos aí da Casa de Repouso. Mais uma vez, parabéns por esse trabalho aí da igreja. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.